Olá, senhores. Muito boa tarde. Eu sou a advogada e professora Lana Salé, especialista em Direito Militar e Direito Público, docente com muita honra e gratidão da Inove Educação. E aqui eu deixo um abraço mais que especial para a equipe da Inove, ao Edinho, a Tamara, a Josi, a Helena, a todos vocês que fazem e fizeram essa reestruturação no procedimento educacional. Nós estamos fazendo cursos práticos, cursos diretos, cursos objetivos, cursos concisos, para que vocês tenham a opção de mais um nicho de trabalho e uma opção mercadológica. Por isso, eu venho aqui com os meus cursos e as minhas aulas de direito militar. Primeiramente, quero agradecer imensamente aos elogios, às perguntas e a todos os comentários que nós tivemos referentes à sessão da tarde, que já tratou desse assunto, algemas. Para minha surpresa, esse assunto foi muito bem recebido e assim eu espero que continue. Por isso, estamos fazendo esse mini curso para que você tenha condições e tenha aptidão para analisar e proteger o seu cliente e fazer uma análise de todos os sentidos e em todos os sentidos da utilização de algemas. Então, vamos iniciar? Por que eu escolhi esse tema? Essa foi uma pergunta que me foi feita. Eu escolhi esse tema porque boa parte dos advogados e boa parte da atividade de policiamento ou mesmo dos magistrados, mesmo com a súmula 11 do Supremo Tribunal Federal, por vezes extrapolam o direito e utilizam algemas de forma inadequada, desproporcional, de forma irrazoável, de forma a ferir a condição da dignidade da pessoa humana, do respeito e da integridade. Embora nós tenhamos e vamos falar várias vezes da súmula 11 vinculante do Supremo Tribunal Federal. Esse assunto é um assunto que é polêmico, né? Porque as pessoas se perguntam: nossa, mas se é bandido, se é preso, não há necessidade que seja algemado? Não, não há necessidade que seja algemado. As algemas são usadas em um rol taxativo: fuga, resistência, quando colocar em risco sua própria segurança ou segurança de terceiros. Qualquer outra hipótese em que o acusado, o investigado, o sindicado, o preso, indiciado se apresente e não esteja em qualquer dessas situações, ou não esteja drogado, embriagado, ou colocando em risco mais uma vez terceiros, não há por que haver a utilização de algemas. Essa contenção é um instrumento que se faz para e apenas nas condições do rol taxativo. Mas vejamos essa cena. Olhem o quanto essa cena ela é chocante. Vamos abrir aqui. Vejam só, uma pessoa algemada. No nosso cenário hoje de segurança pública, no nosso cenário forense ou no nosso cenário penitenciário, carcerário, parece uma situação comum. No entanto, a utilização de algemas é excepcional, não é a regra. Então vejam o quão chocante é e o quanto a sociedade se depara com essa situação e muitas vezes banaliza a utilização da algema, o que não deveria ocorrer. Mas, professora, você já falou sobre as hipóteses taxativas. Por que nós vamos continuar a falar de algemas? Senhores, ela é um instrumento de contenção? Ela realmente resolve uma necessidade, seja de fuga, de resistência, de perigo, de risco? Ela é utilizada em sua proporcionalidade com razoabilidade, seja pela atividade de policiamento, seja pela polícia forense, seja pela atividade forense, porque muitas vezes ela é utilizada em audiências, sejam elas de custódia ou não. Ela fere o respeito e a dignidade da pessoa humana, ela vem sendo utilizada de maneira adequada e correta, de forma a não ser vexatória, humilhante, a condição humana quando o réu ou o preso se apresenta algemado.
E aqui, por favor, eu não estou tomando partido. Eu estou levantando questões para que a gente passe a indagar a utilização de algemas e a sua utilização com razoabilidade, com proporcionalidade, com respeito à dignidade da pessoa humana, ratificando os nossos tratados e convenções internacionais, ratificando e asseverando os nossos preceitos constitucionais da nossa Carta Magna de 1988, que em seu artigo 5º é tão expressa quanto as garantias constitucionais. Então, tudo isso eu quero trazer à baila e eu quero trazer para que a gente debata e pense sobre o assunto. Como nós dissemos em outra oportunidade, o nosso sistema prisional, a atividade ostensiva de policiamento e até o procedimento de audiência penal contém inúmeras falhas e problemas sistêmicos, e isso não é de agora. Principalmente no que concerne à proteção do preso ou de terceiros, ou da própria política pública. A própria segurança pública se vê muitas vezes ameaçada na condição do preso. Diante desses cenários, a gente vê muitas vezes, principalmente em cenas de televisão ou em casos gravídicos que tomam uma dimensão muito grande e acabam se tornando midiáticos, a utilização de algemas. Mas vamos voltar a alguns princípios? Proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, direitos humanos, moralidade, necessidade, necessidade de contingenciar, necessidade de contenciar. Nós temos que fazer isso. Esse contenciamento ele é devido, ele é necessário. E a súmula vinculante 11 do STF nos traz isso, porque ela nos traz um rol taxativo, dos quais nós falaremos mais para frente, mas que de antemão eu já faço um apanhado de forma geral. Em caso de fuga, em caso de resistência, em caso de risco a si próprio ou risco de terceiro, utiliza-se a algema como um instrumento de restrição, de mobilização dos movimentos do preso, do réu, do sindicado, do investigado. Não é só do preso. Muitas outras situações pode-se utilizar a algema. Em procedimentos pode-se utilizar algemas. Desde que, mais uma vez, nas hipóteses taxativas da súmula 11 do STF e em respeito aos princípios e garantias constitucionais. Vejam só, então utilizamos tanto em atividade de policiamento quanto em ambiente forense? Sim, desde que haja a proteção do direito à vida, à segurança de todas as pessoas ao encalço e de todas as pessoas que estão ali relacionadas ao crime ou diretamente ou indiretamente colocadas próximas a esse réu? Sim. Mas também utilizamos em caso de fuga, resistência, quando está drogado, embriagado, sem condições. Vejam só, eu vou dar um exemplo muito simples. Essa professora tem 1,60 m. Vocês imaginem eu passando por uma situação de risco no qual o bandido, o agressor, o preso se direciona à minha pessoa buscando me lesionar, buscando me agredir, seja porque está em sã consciência ou fora dessa. A minha condição, eu sou pequena, eu sou baixa, a minha condição de lutar, de me defender dessa pessoa é mínima. Aí sim, nós vislumbramos a necessidade clara e expressa do uso de algemas. Eu dei um exemplo muito simples e muito básico, mas muito basilar para que se perceba. A algema é exceção, ela não é regra. Todo e qualquer uso de concessão deve ser excepcional e não rotineiro, como já disse, devendo ser bastante fundamentado os seus riscos concretos e registrados, seja nos autos processuais ou nos registros oficiais, ou até mesmo por um celular. Hoje em dia todo mundo tem uma câmera de celular. A proporcionalidade da força, a utilização da algema, a progressividade em que é feita a contenção pode ser registrada por qualquer aparelho celular hoje, que pode ser periciado. Então, senhores, muito cuidado ao utilizarem algemas.
Então, aqui eu falo não somente aos advogados na proteção dos seus clientes, mas aos policiais, à atividade de segurança pública, ou mesmo ao poder forense, ao poder judiciário, que muitas vezes determina o uso de algemas. Será que se faz mesmo necessário em que qualquer audiência o preso esteja algemado? Não, nós vamos ver que não. Bom, descumprir essa regra é um grande problema, porque descumprir uma regra como essa, em que há uma desproporcionalidade, uma irrazoabilidade, em que fere uma dignidade, nós podemos chegar até um relaxamento de uma prisão em flagrante. Então, os atos têm que ser fundamentados, eles têm que ser motivados, eles têm que ser registrados, eles têm que ser feitos e realizados com legalidade, com imparcialidade, com moralidade, com proporcionalidade, com respeito, com segurança, tanto do preso, quanto do terceiro, quanto do policial, quanto do órgão judiciário que recebe também o preso. A proteção é de todos. Essa professora se refere a um contexto geral, um contexto em que todos estão inseridos. Mas vou fazer aqui mais uma vez uma ressalva. O Brasil é signatário de diversos tratados e convenções internacionais, das quais não só nós temos, como devemos seguir. E, acima de tudo, pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Vamos dar continuidade? Existe, então, um conjunto de princípios para a proteção dessas pessoas. E a ONU já traz isso, a Organização das Nações Unidas já se manifestou e muito a esse respeito. Se os senhores me permitem, abram aspas. É proibida a imposição de contenções a uma pessoa presa ou detida na pendência de investigação e julgamento que não sejam estritamente necessárias para a finalidade da detenção ou para impedir o prejuízo ao processo de investigação ou da administração da justiça, ou para a manutenção da segurança e da boa ordem no local de detenção. Vejam só, estritamente necessários. Há casos, sim, em que se faz necessário e esses deverão ser utilizados, mas há casos em que a razoabilidade, a proporcionalidade deve ser maior e a sujeição, a motivação como um ato administrativo deve acontecer sempre, principalmente também em relação ao princípio constitucional. Eu separei aqui um decreto que é o 8858 de 2016 e suas diretrizes. E eu gostaria que depois os senhores fizessem a leitura, mas desse eu vou destacar o seu artigo 2º e seu artigo 3º. Se os senhores me permitem, vou fazer a leitura. É permitido o emprego de algema apenas em caso de resistência, de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, causada pelo preso ou por terceiros, justificada sua excepcionalidade por escrito. Por escrito? Vejam só, eu sempre preciso justificar por escrito? É uma questão a se pensar. Vamos levantar aquela interrogação? Ainda mais os senhores advogados que estão aí na defesa dos seus clientes, que podem vir a estar algemados em diversas situações. O ato foi sempre motivado, fundamentado por escrito e registrado, colocado em autos, em ofícios, em ofícios e registros oficiais? É vedado o emprego de algemas em mulheres presas em qualquer unidade do sistema penitenciário nacional. Nós falaremos isso em momento propício. As mulheres grávidas, as mulheres que amamentam, não podem estar algemadas. Nós vamos falar desse tópico, mas desde já eu friso, e aqui no nosso slide já tem o sinalzinho de atenção, importante, perigo. Perguntas que não podem calar. Pode algemar menor de idade? Pode algemar grávidas ou mulheres em trabalho de parto? Posso algemar presos em audiência de custódia? Sempre? Quando? Como? Em que situações pode se algemar, além do rol taxativo da súmula 11 do STF?
ou apenas e tão somente diante das hipóteses taxativas do STF? Então, senhores advogados, questionem-se diante do caso em tela e analisem. O seu preso é menor de idade, nós estamos diante do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei 8.069 de 90, merece enorme atenção. A criança e o adolescente merecem muito cuidado e muita cautela. A sua apreensão, o seu cuidado, a sua condução, mesmo sendo levado em viatura, tudo tem regras e especificidades. É claro que esse menor pode ser perigoso em muitas ocasiões. Esse menor é utilizado, infelizmente, no crime. Isso é um cenário hoje do Brasil. E nessas hipóteses, pode haver a gema, e nós falaremos sobre elas. Mas, em regra, muita atenção e cautela. E aqui eu passo a essa cautela aos militares, muito cuidado quando, por exemplo, de um crime militar em que o menor participar como autor, cúmplice, partícipe, coautor, vejam a situação em que eles se encontram, se o seu depoimento deve ser tomado ali na organização militar ou se ele já deve ser direcionado diretamente à delegacia especializada do menor. E em que condições ele deve ser direcionado? Algemado? Segunda interrogação que eu deixo para os senhores. Vejam só quantas questões. Olha que cena chocante também. Mais um menor algemado. Não sei se os senhores sabem, mas muitas vezes, quando as pessoas estão drogadas, alcoolizadas, algemadas, muitas vezes em crises de pânico, de ansiedade, por falta de medicação, ou até diante do fato que ocorreu e da situação da qual elas se deparam, elas costumam raspar uma mão na outra, machucando, fazendo escoriações, hematomas. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Tudo isso tem que constar dos autos. Para isso, inclusive, a gente tem exame de corpo de delito, para isso, inclusive, a gente tem audiência de custódia. Para isso, não estou dizendo que a polícia faz isso, estou dizendo que o preso muitas vezes faz isso. Ou, para se automutilar e tentar ser solto, retirar as algemas, o que também acontece como uma forma de manipulação, uma forma estratégica da bandidagem, ou por um erro, às vezes, da atividade de policiamento ou de segurança pública quando da sua utilização por algema. A algema é pesada, a algema machuca, ela é um instrumento que lesiona. Então, muita atenção ao utilizar a algema. Estamos aqui finalizando a nossa primeira parte da aula e eu não poderia deixar de finalizar sem citar o artigo 1º da Constituição Federal de 1988, que traz os fundamentos do Estado Democrático de Direito, que arrola a preservação do exercício dos direitos individuais e sociais, da liberdade, da segurança, do desenvolvimento, da igualdade e da justiça. Artigo 1º, se os senhores me permitem. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: A. Soberania. B. Cidadania. C. Dignidade da pessoa humana. Dentre outras situações, eu ressalto aqui um grifo nosso: dignidade da pessoa humana. Toda pessoa privada de sua liberdade deverá ser tratada com humanidade e respeito à sua dignidade, principalmente à sua dignidade física e psíquica. E a utilização de algemas pode ferir esse direito, essa dignidade. Inclusive, podemos lidar até com questões vexatórias que podem vir depois a se tornar processos no âmbito civil, a título de indenização, se por um acaso a sua utilização foi indevida, desproporcional, desarrazoada. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas, mais uma vez, nas situações em que se faz devida, algeme. Esteja em perigo próprio ou de terceiro, resistência ou fuga, algeme. Utilize a súmula 11, motive, fundamente, arrazoe, utilize o celular.
faça esse ato administrativo e proteja-se. E, senhor advogado, o senhor do outro lado, verifique se todas essas condições das quais eu mencionei foram sim produzidas no procedimento, no correr do processo, seja em atividade de policiamento ou em atividade forense. Bom, encerramos aqui a nossa primeira aula. Agradeço imensamente e nos vemos daqui a pouco.